Olá, turma! Estamos aqui para mais um episódio do Ecossistema do Futuro e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito especial, uma líder incrível, uma mulher com 30 anos de experiência em RH. Ela vai dar um show, falar de muita coisa bacana. Eu não vou antecipar do que ela vai falar, só daqui a pouco a gente fala. Eu vou apresentar ela para vocês e vou deixar que ela fale para vocês um pouco mais de quem é ela, Débora Gianotto. Mas não esqueçam de assinar o canal, compartilhar esse podcast e ficar ligado com a gente, pois nós estamos em todas as plataformas de streaming e também no Spotify. Então você pode nos ouvir e nos assistir de qualquer lugar que você esteja. E olha, não perde esse podcast, porque eu tenho certeza que vocês vão descobrir coisas sensacionais aqui com essa baita profissional. E com vocês, Débora Gianotto. Seja Muito, muito muito bem-vinda! obrigada pelo convite, Glória. É um prazer imenso, né? Nós viemos desse mundo do digital, do treinamento, nos tornamos É amigas, verdade. temos negócios, parcerias juntas, então, Exato. assim, é um prazer imenso estar aqui. E quem é Débora Gianotto, né? Débora Gianotto é uma pessoa que veio do interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena, mas sempre foi muito, muito incomodada em ficar lá, porque eu não, eu me enxergava muito mais, eu podia fazer muito mais do que estar inserida lá. Então eu sempre estudei muito, sempre fui muito estudiosa. E aí fui galgando caminhos e saí de lá. Então hoje moro em Campinas, vocês vão perceber por causa do sotaque, tá, gente? Tem um portinha de vez em quando aqui. Mas hoje é essa Débora, que tem 30 anos de experiência em gestão de pessoas, é graduada em ciências contábeis, tem várias especializações em gestão estratégica de pessoas, desenvolvimento do comportamento humano. Hoje estou, né, pós-graduando em ESG, que é um assunto do momento. Então, assim, esse daqui é um pouquinho de Débora Gianotto. E assim, a gente vai falar nos assuntos assim muito pertinente para vocês, empresários e empreendedores, que é coisas que estão acontecendo hoje, mas que vai refletir na empresa no futuro, porque se você não organizar hoje, você não vai ter futuro. É isso, gente. Já deu para sentir a aula que nós teremos aqui hoje com essa grande mulher, que é minha amiga, minha sócia, minha parceira. A gente tem diversos tipos de collab e eu tenho muito orgulho disso. Muito obrigado por estar aqui, Débora. E a gente vai falar de data driving, people analytics e reforma tributária. E isso é um assunto que requer papel e caneta. Então, bora lá para essa aula incrível com essa mulher incrível e anotar tudo, gente. Débora, vamos lá. Eu preparei umas perguntinhas muito especiais para você. Eu Ok. não posso perder esse momento aqui, né? Então, vamos lá. Explica para a turma aqui o que é uma empresa data driving. Pessoal, uma empresa data driving é o quê? Vocês precisam, hoje, mas é agora, tá? Se prepararem. E o que é a empresa data driving? É a empresa que tem números, métricas, dashboard. O que é dashboard? É aquele relatório onde tem muitos indicadores. E vocês precisam ter esses indicadores. Indicadores em todos os setores da empresa. Financeiro, RH, supply chain, que é logística. Então, assim, todos os departamentos ou setores, porque departamento e setor é diferente, vocês precisam ter informações, extrair informações desses departamentos, desses setores, porque são esses números que dizem para vocês aquilo que tem dentro da empresa de vocês. E assim, para vocês tomarem melhores decisões, decisões assertivas. Porque hoje nós estamos num mundo extremamente competitivo e globalizado. E se você não souber o que o seu cliente quer, o seu fornecedor, o melhor fornecedor para trazer o melhor produto, o melhor insumo para você, você vai ficar à margem do que você poderia ter de lucro e produtividade. Por isso, hoje, o compilado de informações, de números, é muito importante. E o mais importante do que ter esses números é saber interpretar esses números. Porque número por número
é apenas um número, mas a interpretação deles vai fazer com que a sua empresa consiga sobreviver nesse mundo competitivo, como eu já havia dito. Então, assim, os números não mentem jamais, mas se você não souber interpretar, ele também não vai ajudar tanto quanto ele pode te ajudar. Perfeito. 2 mais 2 igual a 4, né? Mas e aí? Aplica onde Exatamente. esse 4? Exatamente. Porque Né? assim, ó, quatro num todo é uma Aham. coisa. Quando eu explodo esses quatro, eu pode Isso. ser que tenha algum departamento, algum Exato. setor que ele Tá de mais em um, tá de menos menos em em outro, outro. tá, e poder enxergar isso é fundamental. Fundamental. Sempre foi, né, Débora? Mas Sim, nunca foi tão essencial como nos tempos de é, hoje, né? exatamente. As pessoas olharem para isso, né? Principalmente depois da pandemia, né? A Aham. pandemia, assim, foi ruim, com certeza. Só que ela trouxe também algumas coisas que todos os empresários estavam meio na zona de conforto, Uhum. algumas empresas tinham, outras não, e todo mundo sobrevivia. Depois da pandemia, o negócio acelerou muito. A gente cresceu em 2 anos, 10 anos, Isso, né? com certeza. Então, Ou até assim, mais, tá? hoje eu preciso ter informações muito relevantes para a tomada de decisão. Porque a coisa é muito rápida, muito. Você é especialista Sim. Estudos de futuro. nos estudos É. de futuro. Então, Tem assim, muita coisa acontecendo. Muito. e assim, se eu não tenho dados do que eu estou fazendo, como que eu vou tomar decisões? Eu posso tomar decisões equivocadas e fechar minha empresa. É, com Então, é certeza. muito importante a extração dessas E informações. dados é uma coisa tão importante, né, Débora? Porque a gente pode salvar o nosso negócio se a gente sabe fazer uma boa leitura de dados, né? Sim, E sim. as pessoas não estão olhando para isso. A grande Não. maioria não está olhando para Não, isso, né? não. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre a reforma tributária. E assim, a reforma tributária, nós sabemos que nada no Brasil é para diminuir, sempre muito para aumentar. E hoje, se eu não tenho a leitura correta, Nossa. não é nem leitura, É, gente, a é interpretação. interpretação. É o mais importante de tudo isso daqui que eu vou falar para vocês. Interpretação. Se eu não tiver a interpretação correta dessas informações, como eu havia dito, eu vou tomar decisões equivocadas e o meu negócio não vai sobreviver. O que são informações? O que são decisões equivocadas? É aquilo, eu estou dentro da normalidade. Eu não posso estar dentro da normalidade. Eu tenho que estar melhor Com do que a certeza. normalidade para eu poder sobreviver. Para É. eu conseguir manter o meu negócio, A régua trazer tem as que estar acima inovações, do. né? Um ponto fora da Vamos curva. supor, se a média do mercado é 7, eu É. tenho que estar 8, 8,5. É. É assim, Tem que dar um é passo à frente. sempre um É passo à como eu frente. trabalho na visão antecipatória. É por isso Exatamente. que eu torno os meus negócios, os negócios dos meus clientes, com pontos competitivos maiores e Exatamente. aonde eles ficam mais tranquilos, né? Porque a gente trabalha com o estudo da visão antecipatória e a gente mostra para eles os cenários e com esses cenários a gente volta e a gente toma decisões mais Com assertivas. toda certeza. O E assim, caminho, né, a seguir, né? dentro da empresa de vocês tem a solução. É. Dentro da solução tem, eu falo que tem a consequência dos problemas, não é a causa, é a consequência. Porque assim, se eu organizar todas essas informações, eu vou saber aonde está o problema. E daí eu vou fora da minha empresa procurar o como eu resolvo esse problema. Então eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo errado. E se eu não sei, daí eu começo a procurar lá fora coisas que às vezes não são a solução que eu preciso para organizar minha empresa. Vou dar um exemplo. Meu time está desengajado. Gente, não existe treinamento para engajar time. Não existe. Se você está comprando, você está perdendo dinheiro, tá? Por quê? Se tem time desengajado, é o líder o culpado de tudo isso, tá? Então, assim, é o antes, gente, o antes. Porque, assim, todo mundo, gente, ele tem que ter uma pessoa para ele olhar e ser referência. Se eu não tenho referência, como ele não vai fazer? É sempre assim, ó. Dono em pé, colaborador sentado. Dono sentado, colaborador deitado. Dono deitado, morreu, Morreu acabou a a empresa. empresa. Entendeu? É E verdade. assim, aonde você consegue ver isso? Dados. Os dados mostram É. isso. A interpretação dos dados É. mostram isso. Ô, Débora, todas as empresas podem e devem ser data driving?
Com toda certeza. Não importa o Ninguém mais tamanho. vai. Não Não importa o importa o tamanho. tamanho. Por quê? Eu vou falar assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Gente, eu não preciso começar com um aplicativo, com plataforma, não. Planilha de Excel. Eu começo com informação. Dentro do RH, absenteísmo, turnover, engajamento, taxa de conversão, vou para o financeiro, fluxo de caixa, aplicações, eu vou para logística, taxa de entrega, de carregamento, material, FIFO, né, que são nomenclaturas do departamento. Todo departamento tem indicadores. Vai fazendo uma planilha de Excel, o gestor da área começa com 2 indicadores, entenda aquilo, saiba interpretar aquilo e você vai aumentando. Então, isso é Data Drive. O nome em inglês parece que é um monstro. Não. É simplesmente pegar todos os departamentos dos setores da sua empresa e criar dois. E daí você vai se familiarizando com essas informações e daí você vai aumentando, porque daí você vai começar a enxergar, ter uma noção do que você tem dentro da sua empresa, e daí você vai progredindo. Quando a gente começa com muita coisa, a gente não dá conta, e daí a gente começa a ficar perdido e desanima, daí a gente desmotiva, e daí a gente fala assim, ai, não, sabia que isso não ia dar certo, e daí abandona. Então começa com poucos, e daí vai melhorando. Débora, me fala um pouco assim, o que que é o People Analytics? E explica aqui para a turma o que é isso e para que serve, né? Sim. Vamos lá. People Analytics é uma metodologia de extrair informações da área de recursos humanos ou gestão de pessoas, gestão e gente, depende da sua empresa como que você chama o departamento de recursos humanos, tá? E dentro do recursos humanos também tem o DP, porque são coisas distintas. DP é uma coisa, RH é outra, completamente diferente, tá? Então, assim, eu extraio informações, eu extraio indicadores. Então, People Analytics é análise de pessoas. Então, é dentro do departamento de RH, eu vou extrair informações. Exemplos de People Analytics: turnover, absenteísmo, taxa de conversão, taxa de contratação, ROI, que é o que? Taxa de retorno de treinamento. Então, assim, tudo que envolve pessoas. Quanto que eu pago de impostos? Quanto que eu aumentei de impostos? Isso daí são informações extremamente focadas à área de recursos humanos. Então, assim, como eu administro esses indicadores para que a empresa tenha uma melhor visão. Gente, eu preciso dizer para vocês, recursos humanos, a área de recursos humanos é uma das áreas mais importantes da empresa. Por quê? Se eu não contrato certo, se eu não contrato de forma correta, a minha empresa não tem desempenho. Vou dar algum exemplo. Vou usar a ferramenta de avaliação de perfil comportamental, que, né, a Glorinha também é extremamente Adoro. especialista. É uma ferramenta de suma importância para você. Por quê? Vamos supor que eu contrate uma pessoa que ela tenha perfil comunicador e executor. Então, ela gosta de fazer muito. E é bastante comunicativa, relacional. São pessoas relacionais. Eu coloco ela dentro de uma contabilidade. Eu coloco ela dentro de um departamento metódico. Gente, essa pessoa não vai dar desempenho. Porque é uma pessoa que tem que ser analítica, ela tem que ficar olhando, analisando, estruturando, pensando. E pessoas assim gostam de trabalhar mais sozinha, mais concentrada. E daí entra uma pessoa comunicativa e executora e quer fazer. Gente, é destoante. O mindset dessa pessoa não foi feito para isso. Ela não vai ter desempenho. Ela vai fazer? Ela vai, mas não com o desempenho que você deseja. Então, esse processo de contratação, essa ferramenta, ela vai fazer para eu coloque a pessoa certa no lugar certo. Ai, Débora, eu já contratei, e agora o que, que eu faço? Vamos fazer análise de perfil. Daí eu, às vezes, a dança das cadeiras, sabe? Eu tiro uma pessoa de um lugar e coloco no outro. A produtividade, o engajamento, a lucratividade da sua empresa explode. Você está vendo a importância de eu saber interpretar essas informações? E assim, eu preciso contratar certo. É a coisa mais importante dentro da área de recursos humanos. E recursos humanos, ele é um fornecedor para a empresa toda. Porque é ela que contrata, é ela que coloca dentro da empresa o colaborador correto.
E falando já que você falou dessa ferramenta perfil comportamental, eu dou uma dica. Eu acho que você concorda comigo. Todas as pessoas deveriam ler, saber, fazer o seu perfil comportamental. Gente, essa ferramenta muda a vida. Todos os meus processos, não importa o que eu vou fazer, que tipo de trabalho, né? Eu sempre abro os trabalhos com a famosa anamnese que a gente faz, né? Pegando os dados que a gente precisa e aplico essa ferramenta em todas as pessoas envolvidas no processo. Sim. Porque ela já diz muito sobre o que a gente vai encontrar nas pessoas, o que a gente precisa ajustar naquela pessoa, para a gente poder equalizar aquele grupo ali, ou Sim. aquele líder, e seguir com um trabalho mais assertivo ainda. É muito poderosa essa ferramenta, É né? demais. Eu Eu falo que adoro. assim essa É ferramenta muito poderosa. deveria fazer nas escolas assim Exato. Já desde muito de jovem. muito jovem, É porque verdade. nós passamos por isso. A gente chega com 17 anos e fala assim, gente, o que eu vou fazer da faculdade? Exato. Então assim, qual é a zona de talento E para que essa, a empresa e essa ela ferramenta mostra responde isso pra gente, né? exatamente. Então assim, é aonde você consegue ter performance na sua carreira. Porque olha, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês devem ter visto isso. Uma pessoa que tem N formações em financeiro. Tem MBA, trabalhou, só que ela fica um ano numa empresa, um ano na outra, um ano na outra, um ano na outra, um ano na outra. Você pode ter certeza, se você fizer a avaliação de Tem perfil uma influência comportamental, alta. ela não é uma pessoa do financeiro. Ela é uma pessoa que poderia estar num comercial, Com certeza. estar no RH, Com entendeu? certeza. É, ela não consegue ter desempenho porque ela se frustra. Ela não consegue dar o melhor de si e dela sai. Ou a empresa desliga porque ela não performa. Perfeito. É isso aí. Ô, Débora, me fala uma coisa. Qual a diferença entre uma empresa que tem essa análise estruturada e empresas que têm uma análise comum, uma coisa muito simples, que ou não tem análise nenhuma, né? Sim, Que estão muitos sim. dos casos, né? É muito fácil da gente perceber a diferença. Quem não faz nada toma decisões no achismo. Vai fazendo, é Eu, empiricamente. Vai fazendo, eu acho que vai dar certo, eu acho isso, eu acho aquilo. E às vezes ela fala assim, nossa, eu faturo 10 milhões. E na última linha ela não tem lucro. Por quê? Ela não avaliou se aquele produto que ela está vendendo ou serviço tem lucro. Às vezes você está vendendo muito uma coisa que está te dando prejuízo. Então, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Porque não analisou os custos, né? Os insumos, o quanto que isso tem, a precificação, vamos dizer assim. Então, assim, isso é empresa que não analisa os dados. Empresa que analisa os dados minimamente. Sei lá, tem um ou dois indicadores de cada área, de cada setor. Ele começa já a ter um norte, uma visibilidade de como está a fotografia da empresa no momento e minimamente o que precisa ser consertado. Olha, esse departamento eu estou com problema com gestão, esse departamento eu tenho um colaborador que não performa, naquele colaborador, naquele departamento eu preciso contratar mais uma pessoa porque eles não estão dando conta da demanda, no outro departamento eu preciso desligar porque tem gente demais. Então, assim, você consegue enxergar, esse minimamente. Agora, quem tem, que já são empresas mais robustas, né? Empresa de médio porte, grande porte, as multinacionais, elas têm um departamento que cuida disso. Então, ali são decisões tomadas com refinamento de informações. Às vezes é inverter pouca coisa para que eu tenha uma lucratividade, um faturamento, um boom em algum produto ou serviço. Então, assim, você está vendo que eu tenho vários estágios. Depende de como a minha empresa está, a maturidade da minha empresa. Por isso que uma planilha de Excel pode te ajudar e muito isso. E não precisa ser um super especialista. No YouTube, gente, tem cursos gratuitos de como fazer os indicadores. Mas lembra, não é fazer, é saber interpretar. Este é o segredo. Este é o segredo. E assim, não são pessoas que estão começando na carreira que conseguem interpretar, tá? Precisa ter mais uma robustez, precisa ter uma experiência, precisa ser um pleno, um sênior para interpretar. O júnior faz, o pleno e o sênior interpreta
para passar isso para a diretoria, para o dono da empresa. Então, assim, estudem, gente. Estudem, porque senão vocês não vão conseguir se manter, porque os números hoje, indicadores hoje, é o novo petróleo. É verdade. Dados, informação, conhecimento, É o novo exatamente. petróleo. Você falou sobre, eu tenho falado aqui com algumas pessoas sobre a questão do jovem, dessa new generation, e as pessoas mais maduras, mais experientes. E o jovem, eles têm uma galerinha aí que eles são incríveis, Não, sabe? Eles são geniais e eles criam solução para tudo, tudo. né? Eles querem mudar o mundo e é lindo isso. Sim, Tá, e aí eles te apresentam aquela ideia fantástica, que realmente eles são fantásticos. sim. Mas eu percebo que a maior parte deles não sabe como fazer. É. Então a gente precisa achar aí um equilíbrio, né, Débora, penso eu, entre o jovem e o mais maduro, Sim. para que esse casamento dê muito certo, porque um vai ser o responsável por criar, mas o outro vai ser o responsável por executar. Exato. Então, unir essas duas pontas, essas duas forças, é fundamental para a gente poder criar algo realmente diferente, algo realmente transformacional, exponencial. Sim. Né? Quando as pessoas entenderem que é muito importante isso, se aceitarem dentro das diversidades que Sim. existem e da distância das gerações, né? Exatamente. Mas que esse casamento eu particularmente acho que é uma fórmula de sucesso. Hoje, dentro das empresas, às vezes a gente tem 5 gerações dentro da empresa. E é sim. um conflito, No gente. planeta está acontecendo isso, né? Sabe, é um conflito. Só que se todos falarem uma linguagem que um interprete hoje o outro, a gente vai ter assertividade. Gente, eu não estou falando que é fácil. Não é é fácil. fácil. Mas olha, eu vou dar algum exemplo. A nova geração hoje tem a geração neném, a gente sabe disso, mas tem uma galerinha, cara, que eles estão vindo para botar fogo no mundo Exato. de E transformar o inovação e mundo. transformar a agilidade. A galerinha nova quer agilidade. Se eu tiver que apertar 3 botões para uma coisa funcionar, não é com eles, entendeu? Eles desmotivam. Então, assim, qual que é o segredo do negócio? A molecada traz muitas ideias. E a geração antiga fala assim: ai, você não entende nada. Gente, você saiu da fralda agora. É isso que desmotiva eles. É isso que eles falam assim: ah, não me ouviu, ai, vou embora. Então, assim, a galerinha nova, se ele não vê propósito dentro da empresa, se ele fala assim: eu não enxergo esta empresa amanhã como uma empresa que eu queira estar, ele vai embora. A galerinha de hoje, ela não quer só dinheiro. Ela quer muito mais que dinheiro. Ela quer dinheiro também, é óbvio, mas ela quer muito mais que isso. Ela quer fazer parte de algo muito maior. E a geração que está acima, são as gerações mais antigas, ouve essa juventude. Às vezes, a ideia que ele deu hoje não consegue ser implementada, mas dá uma de evolutiva. Fala assim: olha, gostei da sua ideia, achei bem interessante. Hoje eu não consigo implementar por causa disso, 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 disso. Dá uma devolutiva, explica o porquê de não. Eu tenho certeza para vocês, que se a empresa tiver um propósito e ele enxergar que ele pode crescer na carreira dele dentro dessa empresa, ele não vai embora. E ele não vai embora nem por dinheiro. Exatamente. Nem por dinheiro. Então, assim, ouçam, dê a devolutiva e não desmotiva. Não descredibiliza a ideia dos jovens. Que os jovens enxergam lá na frente aquilo que às vezes a gente está sentado assim e a gente não consegue enxergar. E assim, eu vou falar por mim, eu tenho 50 anos. E às vezes eu não consigo enxergar. Eu falo assim: gente, mas será isso? Daí passa 2 meses, aquilo que o jovem falou aconteceu. Eu te E eu dou não uns enxerguei. sustos de vez em quando, É, né? a Glória, de vez em quando, eu fico assim, cri, cheio de bolhas aqui no meu cérebro, assim, ó, cri, 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 cri. E assim, gente, hoje está acontecendo coisas que a Glória falava para mim há 2 anos atrás, eu falava assim: será? Hoje, amém, entendeu? Amém. Então, assim, e ela não é jovem de 18 anos, entendeu? Mas ela está inserida no meio de muita inovação. Então, assim, e o jovem? Que eles já nasceram chipados com Chipados. isso, E né? pegando esse gancho que você está falando muito bem colocado, por sinal, que realmente a gente está entrando numa era que você pode oferecer o salário que for para esses gênios.
né? Que eu chamo eles de gênios. Mas é muito além disso. Ele tem que estar vinculado a você, ele tem que olhar com o seu olhar, é o que eu chamo de manifesto. Que muito em breve a nossa cultura organizacional vai ser substituída por verdadeiros manifestos, tá? É, Já tem várias empresas já, nesse eu contexto, já né? estou desenhando cultura assim, tá? Inclusive incluindo ODSs, Sim. sabe? Eu já estou desenhando nesse formato. É, e nesses treinamentos que eu tenho dado para líderes, eu estou incluindo a QS, para que eles entendam o que é a QS. A gente tem o QI, a gente tem a QE, e a nova era, e essa galerinha que a gente está falando aqui, vem trazendo forte o QS. E o que é o QS? É a inteligência espiritual. E o que isso quer dizer? É uma inteligência ligada ao propósito, é uma inteligência ligada a algo muito maior. E a nova era, o futuro, traz a QS como a cabeça, o topo da pirâmide, Sim. que vai comandar todas as outras A inteligências. essência, né, Glória? E, gente, Quem não tiver ligado com isso, espiritualidade não é não, religiosidade, não não. é um Tem a ver prédio, com uma o igreja, um padre, um propósito. pastor, um Não reverendo. tem nada a Não. ver, as pessoas É algo confundem isso. muito Entende? maior, né? Então, a QS está chegando no mundo, tá aí, e ela vai ser o topo de todas as outras. Não adianta você ter inteligência emocional ou inteligência, todas as inteligências que nós Sim. temos, né, que são várias, se você não tiver São com a 9, sua, né? são 9. Se você não tiver com a sua QS muito bem desenvolvida, É. porque é ela que vai comandar. E É porque essa é a galera QS que faz com que as outras inteligências funcionem. sejam desenvolvidas, né? Exatamente. E essa galerinha que já está vindo chipada, eles estão muito ligados à Sim. QS. Muito ligados. Por mais que eles nem saibam disso. É, Tá? exato. É. Eles estão totalmente ligados à QS. E isso é um papo para uma live, assim, né? Para um Sim. outro podcast. Sim. Porque Sim. é uma abordagem que eu amo, é minha praia. Eu tenho trabalhado muito com isso. E eu gosto, e eu tenho visto, assim, a gente vê. Porque eu não uso mais a palavra mudança. Porque eu não acredito mais nela. Porque o mudar é assim, eu mudei hoje aqui. Daqui a uma semana eu volto ao estado original. Né? Porque, né? É isso. Então, eu uso muito, vocês vão ouvir muito eu falando aqui sobre transformação. Porque nós estamos vivendo uma era transformacional. E as pessoas precisam entender que elas precisam transformar junto com a era de tudo que está acontecendo. Mas para que isso aconteça, elas têm que estar dispostas a levantar da cadeira e fazer a sua parte. Com certeza. E é o que a gente vê muita gente protelando em fazer, resistindo em fazer, não querendo entender, acolher essa informação como verdade. Porque está preso no mundo antigo. É como a minha mentora Jaque fala, a gente está vivendo num mundo, num momento esquizofrênico do mundo. Eu adoro quando ela fala É isso. porque assim, nós estamos numa mudança tão acelerada que às vezes a gente fica pensando assim, gente, isso daqui tá tudo um caos. Mas eu faço analogia quando a gente faz uma organização da casa. Tipo, a gente bagunça a casa para depois organizar a casa, Exatamente. né? A gente tem um mundo velho resistindo, Sim, a gente está num momento transacional exato. para chegar no futuro que a Exato. gente tanto quer. E lembrando que futuro é plural, né, Débora? Então, Sim. como eu sempre te falei, são vários cenários de futuro. É. Inclusive aqueles que a gente menos Nem que faz ideia que vai acontecer. A gente só sabe que vai. existem Mas qual desenhos, momento, existem né? recortes, existem várias situações acontecendo. A gente sempre trabalha para o futuro preferível. Sim. Sempre. Nossa linha, nosso roadmap é feito para isso. Mas tem muita coisa ao redor desse cenário, desses cenários, né, acontecendo paralelamente. Que pode interferir em algo que a gente deseja, mas não vai conseguir Inclusive, alcançar, se né? nós não fizermos nada agora, no momento presente, imediatamente, a chance da gente ter um cenário muito ruim É, exato. é muito grande também. É. Né? Não tem mais como a gente fechar os olhos para isso. Se eu não administrar o meu presente, eu não vou ter o meu futuro, né? Exatamente. E se você não criar o seu futuro, alguém está criando um futuro que você vai fazer parte dele. Exatamente. Exatamente. É isso. Ou eu crio o meu cenário, ou o Exata- cenário de alguém Exatamente vai isso. me incluir, né? E Exatamente daí eu não saio, isso. né? Porque daí eu não tenho Exatamente isso. força para sair
dessa situação que eu não Exato. Você administrei caiu dentro lá do atrás. futuro do outro, Do que foi outro. criado em algum momento por alguém. Exatamente. Entendeu? E esqueceu de criar o seu no Exato. hoje. Exatamente. Que Entende? é transferir, aquilo que a gente fala, né? Transferir responsabilidade para o outro, porque eu não quero ter Exatamente. trabalho. Então, se eu não quero ter trabalho, eu vou trabalhar para o outro, né? Exatamente, é isso aí. Bom, amiga, vamos falar o seguinte, já que a gente já entrou aqui, Nossa, a gente já a deu a gente volta pode em anel de expandir Saturno, para né? muita coisa, mas tem um assunto que está no hype aí, eu quero que você, como especialista, fale um pouquinho pra gente sobre reforma tributária, né? Como os negócios podem se preparar para essa reforma tributária. E é claro que a gente, como eu falei, é um momento muito transformacional. A verdade é que hoje eu acho que ninguém pode dizer assim, vai ser assim em X tempo. É, Não tem como não. falar, tá? Mas vamos falar do agora. Você vai falar um pouco sobre essa coisa toda que está acontecendo aí sobre a Sim, reforma. E como é que você, se você tem algum tipo de visão para o futuro em relação a isso tudo? tá. Olha, nós sabemos que aqui no Brasil, quando se fala em reforma administrativa, reforma tributária, reforma trabalhista, nunca é para diminuir, é sempre para aumentar os impostos. Fazendo um adendo, gente, toda essa reforma tributária agora, tudo pode ser alterado. Eu posso falar isso hoje e a hora que o podcast for divulgado, pode ser que exista Seja tudo mudança do diferente. texto, tá? Porque tá tudo muito novo e tudo tem que ser muito construído, tá? Mas falar o que foi já divulgado hoje, tanto no Senado como no Congresso. A reforma tributária, ela vai ter aí duas vertentes. O que ela quer? Ela quer a reindustrialização, ou seja, fortalecer a indústria, porque desde a década de 70 é que a indústria está declinando aqui no Brasil. Então eles querem isso, tá? Quer melhorar a capacidade industrial do país. Então o que eles fizeram? Com essa reforma tributária, eles foi criado o IVA. Então, assim, eles estão criando o imposto único, tá? Então, assim, a gente vai deixar de pagar ICMS, IPI, COFINS, PIS, aquela sopa de letrinhas que é extremamente complexa aqui no Brasil, e cada estado é de um jeito, para ter um único imposto. Tem um processo transacional isso daí, vai demorar um tempo até isso tudo estar implantado e implementado, tá? Então, assim, é um processo de mas o que acontece? Enquanto a indústria, tá, que hoje paga muito imposto, mais ou menos aí 48%, gente, pasmem, 48% de impostos, assim, o básico, tá? Tem mais, às vezes tem bitributação, eu vou ter mais ou menos, eles estão negociando o IVA entre 23, 26, 28%. Então, eu vou ter 50% de redução de impostos para a indústria. O que vai acontecer isso? Vai gerar emprego, porque eu aqueço o mercado, eu aqueço a indústria. Então, isso é um benefício, tá? Serviço. Serviço, prestação de serviço. Prestação de serviço, ele corresponde a 70%. As empresas de prestação de serviço correspondem a 70% do PIB. Ou seja, indústria 30%, tá vendo? Reindustrialização e prestação de serviço 70%. O que acontece com prestação de serviço de 70%? Nós pagamos, quem é prestador de serviço, uma média de mais ou menos 6, 8%, depende da atividade. Só que lembra, o IVA vai para 28%. Então, isso vai aumentar em 400% a carga tributária da prestação de serviço. Ela é 70% do PIB. Eu, Débora, minha interpretação, eu posso estar errada, mas assim, vai reindustrializar, mas quem que vai comprar o que a indústria vai fazer? Se eu tenho 70% do PIB com 4 vezes mais a quantidade de impostos. Então, assim, esse texto pode ser alterado? Pode, mas hoje é o que foi aprovado tanto no Congresso como no Senado, tá? Eu falei assim, Débora, meu Deus, um cenário de horror. Lembra que a gente começou a falar de indicadores? Lembra que eu falei que dentro da sua empresa tem condições de você administrar os indicadores, os KPIs, os People Analytics. Eu, existe muita economia dentro dos impostos, principalmente absenteísmo e turnover. O que é absenteísmo? Absenteísmo é atestados, faltas, atrasos e turnover é a entrada e saída de colaboradores.
Se eu administrar esses dois indicadores, eles alimentam informações do governo através do e-social, um compilado de informações que vão fazer com que você pague mais impostos ou menos impostos. Por quê? Atestado tem o nexo causal, que é chamado NETEP, ou seja, a sua empresa está aceitando muitos atestados, então você é a causadora de uma doença nacional, tá? Agora, o turnover significa que você, quando eu tenho turnover alto, entrada e saída de colaboradores, significa que você não é uma boa empresa para reter ou atrair colaboradores. Então, você está prejudicando o governo como um todo, porque paga o quê? Seguro-desemprego. Você está vendo o quanto que é um ecossistema isso daí? Então você prejudica o governo. Quando o governo entende que você está prejudicando ele, os cofres públicos, ele faz você pagar mais impostos. Entendeu? Olha, para vocês terem uma noção, sabe aquela frase que às vezes a gente ouve assim, ó? Ah, é só um atestadinho? Então esse atestadinho está comprometendo a sua empresa. Sabe quando a gente ouve assim um gestor ou dono de empresa que fala assim: "Ah, eu vou contratar, vou experimentar 90 dias e se não der certo, eu demito e contrato o outro"? Você está pagando mais impostos. E, gente, esses indicadores são enviados mensalmente para a Receita Federal através do e-social. Isso daí vai compilando, compilando. Eles analisam 2 anos, pegam toda esta massa salarial, essa massa de atestados, essa massa de turnover e determina qual é o valor, a porcentagem de impostos que você paga. Então, assim, você administrar isso muito bem, lembra que eu falei contratar correto, vai ajudar a sua empresa a ser competitiva? É em geração a pagar impostos também. Se você administra bem esses indicadores, essa ferramenta, você paga metade, pessoal, metade do imposto. Se você não administra bem, você deixa largado, você não presta atenção, você paga o dobro do imposto. Então você pode pagar meio ou você pode pagar o dobro. Então, assim, prestem atenção nesses números. E RH, gente, enquanto vocês deixarem o RH e o DP na menininha do RH, na menininha do DP, a sua empresa não vai andar para frente. Pessoas dentro do RH e do DP são pessoas com pensamento estratégico. Eles têm que fazer parte do negócio. Todas as decisões do DP e do RH, dos gestores, eles têm que estar com mindset de negócio, aonde a empresa quer chegar. E todo o contexto da sua empresa tem que ser voltado nisso. Se o contexto da sua empresa, se o ponto B é dobrar de tamanho, o mindset dos seus colaboradores tem que ser de crescimento. Se for faturar mais, a sua empresa tem que ter colaboradores que querem faturar mais. A produtividade da sua empresa tem que ter mais para você ter lucro. Então, assim, depende da onde você quer chegar para você montar a estratégia. E a menininha do DP e a menininha do RH não vai fazer isso para você. Então, assim, enquanto você não investir no seu RH, a sua empresa não vai ser uma empresa competitiva no mercado. Então, assim, é um alerta para vocês. Pensem nisso. Não terceirize o crescimento da sua empresa para pessoas que são júnior. Júnior tem o papel de júnior, pleno tem o papel de pleno, sênior tem o papel de sênior. Que tipo de empresa que você quer ter? É isso. E pegando esse gancho da Débora, sensacional, Débora, esse alerta que você está dando aos negócios, porque não dá mais para a gente fingir que isso não acontece, que as pessoas não procedem assim, os empresários, os líderes, Sim, né? Tampando sol com peneira, não tem o dito exatamente, popular, né? Fica o tempo exatamente. inteiro apagando incêndio, descobrindo um santo para cobrir o outro. Gente, isso é a pior forma de trabalho que um empresário pode adotar na sua vida. Exatamente. Concorda? Olha, mais um ponto da reforma tributária. Ela prorrogou
as questões aí de desoneração da folha de pagamento. O que que é desoneração da folha de pagamento? Eu deixo de pagar 20% do valor da folha para pagar de 1 a 4,5 em cima do faturamento da empresa, faturamento bruto da empresa. Então, assim, um é folha, outro é faturamento bruto. Vocês têm que fazer conta para saber o qual é vantajoso. Não é porque o governo tem este benefício que esse benefício serve para você. Então, assim, toda a opção é no começo do ano, né? Eu decido se eu vou fazer desoneração ou se eu vou seguir minha vida normal em relação à folha. O que que eu vou fazer no ano que vem? Eu vou crescer, eu vou manter do mesmo jeito? Ah, eu quero crescer a empresa no meio do ano. Então, você sabe que o seu faturamento vai aumentar. Então, você já tem que estar na cabeça na hora que você for fazer quanto se vale. Vamos pegar uma folha de pagamento de 1 milhão. 20% em cima de 1 milhão vai dar 200 mil. Isso folha de pagamento. Agora, se eu tenho uma empresa que fatura, sei lá, 500 milhões ano, tá? 500 milhões mês, desculpa. E ele é uma porcentagem de 4,5, porque de 1 a 4,5 depende do setor da empresa, do ramo de atividade, tá? Cada um está encaixado dentro de uma porcentagem. Então, 4% de 500 milhões é muito mais que os 200 mil que eu vou pagar. Então, não compensa eu ter a desoneração da folha. Você tá vendo que são dados? São dados. Se eu tenho dados, eu faço uma análise criteriosa. Às vezes eu falo assim, oba, o governo deu um benefício, vou querer para mim. Esse benefício está fazendo você pagar mais imposto. Só que quando eu adoto esta medida, eu vou pagar mais imposto 1 ano, porque só no ano seguinte que eu consigo mudar a minha forma tributária de se fazer o recolhimento de imposto. Então, assim, são decisões muito importantes. E são os números que mostram para você o quanto, o qual é a melhor forma para eu administrar minha empresa. E a desoneração, ela tem 17 setores dentro da economia que eu posso fazer opção. Tem tecnologia, construção civil, tem 17. Então, assim, olhem, analisem, vejam se a empresa de vocês está inserida nisso. E assim, às vezes eu sou simples na outra situação que eu também vejo muita gente errando. Ah, eu sou simples nacional, eu pago menos imposto. Nem sempre, tá? Nem sempre. Porque Simples Nacional, ele tem uma porcentagem. Quanto mais você vai faturando, mais impostos você vai pagando. Às vezes eu trazer a minha empresa para o lucro presumido ou lucro real, eu tenho alguns abatimentos, alguns incentivos à cultura que eu posso incentivar e eu deduzo na base de imposto de renda. Então, assim, tem que fazer análise. E são os números que trazem isso para você. Você está vendo que como é complexo isso e a gente não pode ter pessoas que tomam decisões, Júnior, Despreparadas. despreparadas. E não é despreparadas porque elas são Isso aí. despreparadas, elas são júnior. É isso Gente, aí. quem é júnior não toma decisão. Júnior executa aquilo que o de cima mandou fazer. Ele não tem poder decisório, entendeu? Então, assim, cuidado com a admissão dos seus colaboradores. É o nível dos colaboradores que você tem É isso. que vai fazer com que a sua empresa cresça Era ou o que não. eu ia falar aqui, que você às vezes fica protelando e investir num verdadeiro talento por considerar que esta pessoa custe muito caro, É. porque você não tem dados, você não tem informação de que um talento vai te sair muito mais barato. Primeiro porque ele vai estar ao seu lado, porque ele é um talento, ele vai te ajudar a crescer. E tem maturidade. Tem maturidade. Ele é um talento. Acabou. Por isso que ele custa mais caro. É. Né? E segundo, você vai diminuir a sua taxa de turnover a um nível que esses gaps ocultos, que geralmente as pessoas não veem, Não, nunca. Gente, eu vão vou falar acabar. para vocês. E Parece. isso vai fazer com que o teu caixa fique mais saudável. Certeza. Né? Gente, esse problema que eu falei para vocês, que eu ensinei vocês, não é problema de empresa pequena, não, tá? Tem empresas gigantes que faturam milhões, bilhão, e não sabem. É. Não cuidam. Não é que não sabem, não E cuidam. eu atrelo isso até a uma coisa um pouco cultural, né, Débora? Sim, sim. Eu acho que é uma sucessão de erros, não sei não digo ser erro. Vamos fazendo. Vamos fazendo. Tá dando Vamos certo, tá exatamente. faturando, vamos fazendo. Exatamente. E talvez o cara esteja até faturando muito, Sim.
mas ele não está olhando que ele, na verdade, Que está tem até no um, vermelho. tá Ele tem expondo. tantas gaps É. ali no meio daquele faturamento que ele não entendeu ainda que a margem dele é uma ilusão, é irreal. Às vezes a margem é grande, mas poderia ser muito maior se eu administrasse. E Entendeu? problemas, causas Sim, com trabalhistas e outras certeza. coisas mais É uma somatória, né? Uma são somatória. ralos que as pessoas não consideram Sim. isso, E, gente, né? existe indicador para contencioso trabalhista, tá? Existem. Porque é ali que a gente acha É. a causa raiz de tantos processos trabalhistas. É Existe, tá? porque você há de concordar comigo que é um número absurdo. É. Um número absurdo. A gente tem que dar um jeito nisso. Isso não pode mais continuar assim. Eu acho que para todo mundo, né? Então a gente tem que. Nós, pessoa física, se a gente não cuidar do quanto a gente gasta de supermercado, de energia Exatamente. elétrica, de combustível no carro, nós temos que fazer Exatamente. conta, tem que caber dentro do É um orçamento. número absurdo, mas não é uma fase. Desde que me dou como gente, eu escuto falar isso. Sim. E depois que eu entrei para a área de comportamento humano, então, né, que eu sou de administração de empresa, sou de RH, gente, não é um problema recorrente. De o quê? 50 anos? 100 anos? Sei lá, 100 anos? Não, é cultural. No É Brasil é desde a cultural, existência. É né? É cultural no louco Brasil isso, é desde a louco, né? existência. Exato. Enfim. É que as multinacionais, elas trouxeram essa cultura, né? Ou da Europa, dos Estados Unidos, mais da Europa do que dos Estados Unidos. Mas é tudo, né? É que os pequenos, eles falam assim, isso é coisa de grande. Não Não é. é, Negócio é não negócio, é. gente. Não tem isso. Não O importa o grande número. é grande hoje, porque quando eu era quando Um foi dia foi pequeno pequeno. pensou essas É, coisas. exatamente. Todo grande hipermercado um dia foi uma mercearia. Uma mercearia, uma Uma quitandinha. quitandinha. Se você não começar ali na tua base já de uma forma é, assertiva, com uma Sim. visão diferenciada, pô, Gente, quando isso aqui chega num determinado ponto, perdeu o controle. A gente sabe que é sim. assim que acontece, né? Olha, em relação aos júniores, né? Às vezes o dono ele tem a impressão que se ele pagar 3 júnior, 1.500 cada, ele tá com 4.500. Aí ele fala assim, eu tô com 3 colaboradores pagando 1.500, eu tô só gastando 4.500. E ele não quer contratar um sênior ou um pleno por 3.500, 4. E ele prefere pagar 3.500 aqui. Esses 3 aqui não tem a entrega de um. Ai, Débora, mas aqui tem 3. Esse daqui sozinho não faz o serviço de 3. Faz. Sabe por quê? Porque ele tem ferramenta para pegar este operacional aqui e otimizar e fazer entrega. E esse daqui ainda tem pensamento estratégico. Ele pensa mais. É isso Não aí. estou falando para não contratar júnior, que daí vou gerar uma quantidade imensa de pessoas que querem ser inseridas no mercado de trabalho e não conseguem. Mas assim, o júnior, ele tem que vir para ajudar o pleno e o sênior. Não ser contratado para ter responsabilidade para executar uma atividade. Ele não tem capacidade técnica, gente. Não tem. E lembra aquilo, ó. Eu tenho tempo, eu posso contratar mais barato e treinar. Eu não tenho tempo, eu contrato mais caro para fazer. Essa é a desproporcionalidade, É isso aí. ok? É isso aí. Tem que ter esse raciocínio, essa visão estratégica do seu negócio para você entender o que fazer. Exato. É isso aí. Eu preciso que a coisa aconteça, eu É pago isso mais aí. caro e faço. Eu É, consigo exatamente. treinar, eu contrato mais barato e treino. Mas é treinar, não é de largar. É treinar. Exatamente. É igual criança, sabe? Tem que ensinar. Educar, todo dia. Todo Isso dia. aí. Fala 30 vezes a mesma coisa. É isso aí. É isso. Não tem saída. Não é tem isso. saída. É Se isso. você não quer isso para você, nem entra Não, no não game. tem empresa. Não tem empresa. Vai entrar e empreender dentro da empresa de outro. Que não Exatamente. tem problema nenhum. Nenhum. Que Perfeito. todas as empresas precisam de bons colaboradores Com para fazer o certeza. negócio crescer. Que hoje, certeza. graças a Deus, existe o partnership, que eu Nossa, entro perfeito. trabalhando e eu posso ter uma Eu posso porcentagem ser de CPJ. PJ dentro do seu negócio. Perfeito. E é perfeito, Perfeito. isso. Eu acho todos esses novos modelos de formatos que De estão negócio surgindo são de negócio perfeitos. são perfeitos. É só você saber fazer a coisa acontecer de verdade, Exato. né? Exato. Gente, sensacional, né? Eu espero que vocês estejam anotando, porque isso é uma aula, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, não importa o teu tamanho, vai tirar algum proveito dessa aula maravilhosa que a Débora Gianotto está trazendo para gente. E olha, infelizmente a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso podcast, aqui do Ecossistema do Futuro. Passando para lembrar mais uma vez, se você não é assinante do canal,
assine o canal, compartilhe esse podcast. Nós estamos em todos os streams e também no Spotify. Então você pode nos assistir, nos escutar de onde você quiser. Isso não é um problema. É muito bom ter vocês aqui e eu vou finalizar aqui com a Débora, pedindo para ela fazer um resumo de uma reforma tributária para gente, da reforma tributária. Faz um breve resumo, dá uma dica, uma sugestão, passa uma visão sua, um conselho, enfim. Fique à vontade para Tá. ajudar a turminha aí. Bom, a reforma tributária vai acontecer a gente querendo ou não, tá? Então, assim, se você for prestador de serviço, que é a área que vai mais impactar, olhe para dentro da sua empresa, que tem informações valiosíssimas, não só prestador de serviço, indústria também, é que a indústria vai ser beneficiada e o prestador de serviço nem tanto, né? Então, assim, olhe para dentro da sua empresa, construa esses números, faça uma análise tributária mesmo, chame seu contador, converse com ela, com ele, veja aquilo que melhor se adequa. Olhe os produtos que você presta serviço, precifique isso para ver se esse produto que você vai entregar, que você está entregando, te gera lucro. Analise todo o quadro dos seus funcionários, porque eles precisam, principalmente prestadores de serviço, eles precisam ser ótimos, porque é o valor e a produtividade que eles vão entregar para sua empresa vão fazer com que você sobreviva. Muita coisa vai ser alterada do texto, tá? Muita coisa alterada. Mas a gente sabe que o prestador de serviço, ele vai ser o mais impactado. E a indústria está vindo aí para melhorar, gerar emprego. Então, assim, a gente tem uma tendência aí de transacionar um pouco de prestação de serviço para a indústria, para fazer com que o Brasil cresça e seja competitivo, porque a gente sabe que a carga tributária no Brasil, seja ela impostos, trabalhistas, ela é muito pesada e complexa. Então, isso deixa que que o Brasil seja um país não tão competitivo assim. Então, vá para dentro da sua empresa, internalize isso, ache os números e ache soluções. Dentro da sua empresa tem a solução do seu problema. E depois você vai fora buscar profissionais que possam te ajudar a estruturar tudo isso. Porque nós precisamos. A gente cresce, a gente precisa de gente para ajudar nesse crescimento. A gente cresce mais um pouquinho. Então, assim, procure pessoas, mentores, consultorias que possam te ajudar a te levar no próximo nível. É esse, assim, não terceirize, gente, pessoas, não terceirize a responsabilidade da sua empresa, do seu negócio para outra pessoa. Não terceirize. Isso é o conselho que eu te dou. Olhe para a sua empresa, você é dono. É isso que você tem que fazer como dono. Ser estratégico, olhar para o seu negócio, analisar o seu negócio e tomar decisões em cima de dados. Dados, o novo petróleo. É isso. É a Isso aí. única coisa que você, dono, precisa fazer. Analisar como está a sua empresa, os números. Eles falam. Aprenda a interpretar o que os seus números fazem. Não tomem decisões empíricas no achismo. Perfeito. Débora Gianotto foi simplesmente sensacional. Eu fiz algumas anotações, depois eu quero confabular algumas coisas com você, com certeza. Tenho certeza que você está aí bugado e cheio de dúvidas também. E agora eu vou pedir para Débora deixar os contatos dela, porque se você tiver uma dúvida sobre a pauta, entre em contato com a Débora, que eu tenho certeza que ela vai ter prazer em responder todos vocês. Pode falar, Débora. Bom, eu estou no Instagram como @debora.gianotto com 2 T's. No LinkedIn, @Débora Gianotto. E eu também tenho um podcast no qual a Glória também já foi me visitar, já bugou minha cabeça lá, né? Então, assim, eu tô no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Music, ou seja, se você não quer assistir no YouTube, você pode ouvir em todas nas outras streamings. Então, assim, Débora Gianotto ou podcast Gestão Sem Crise. Aguardo vocês, podem me chamar no direct, eu respondo, tenho todo prazer, porque eu trabalho com aquilo que eu amo. Eu amo fazer isso daqui. E é isso aí. Se faz sentir, faz sentido. Vocês que me conhecem sabem disso, eu falo isso todos os dias.
tem que sentir para fazer sentido. E quando a gente faz o que a gente ama, 50% do caminho já está caminhado. Não é isso? Com toda certeza. E leve. E leve. Vai ter desafios, mas é Mas mais quando leve. você ama, tudo fica mais fácil. É isso, a mensagem é essa. O futuro traz isso. Ok, gente? Turma do Ecossistema do Futuro, é um prazer ter vocês aqui comigo. Débora, muito obrigado mais uma vez, foi sensacional. Fiquem ligados por aqui para o próximo episódio, que também vai ser sensacional a nível Ecossistema do Futuro. Beijos na alma, turma. Valeu!